E aí pessoal, beleza? Bruno Carneiro aqui, sejam muito bem-vindos ao Taltorn Tech, um canal onde eu falo de tecnologia, principalmente de tecnologias voltadas para o front-end. E hoje eu vou mostrar um vídeo de como criar um menu responsivo utilizando Style Components. Então pessoal, esse aqui é o resultado final. Eu criei uma aplicação com o Create React App, uma aplicação bem simples. Eu vou demonstrar como é que é feito esse menu, como é que ele se torna responsivo. Então ele vai poder ser aberto em qualquer dispositivo, não importa a resolução de tela também. Seja na horizontal, na vertical, ele vai se adaptar de acordo com a resolução do usuário, beleza? Então pessoal, estou utilizando o Create React App, então vou colocar npx Create React App, o nome que vocês quiserem, vou colocar Responsive Menu Style Components. Esse vai ser o mesmo projeto que eu vou colocar no GitHub, então todo o código que a gente criar aqui, que eu criar aqui, eu vou disponibilizar no GitHub, depois se vocês quiserem pegar o que foi feito. Vou esperar ele finalizar. Eles concluiu aqui a instalação, vou entrar no repositório e vou executar o projeto. Só abrir aqui o VS Code e está aqui o projeto rodando. Então, para facilitar, usei o Create React App. Então, o que a gente vai fazer aqui para iniciar o projeto? Eu vou vir aqui na pastinha. Deixa eu vir um pouquinho aqui. Eu estou no app.js, vou deletar tudo, não vou precisar de nada disso. Remover isso daqui. Deixar só uma div. Tudo que for de CSS, logo, tudo que vier com o projeto pode remover. Teste, index. E ao longo desse projeto aqui eu vou apresentar o que é o Styled Component. Ele nada mais é que utilizar CSS em JS, ou seja, eu vou usar CSS dentro do JavaScript. Isso tem muitas vantagens, principalmente para manipulação de JavaScript, onde eu só tinha como utilizar CSS, precisava de bibliotecas terceiras ou fazer geração de template, coisa assim. Então eu estou aqui na index também, vou remover ela. Tudo que for chamada de CSS, vou deixar o arquivo o mais cru possível. Então aqui eu removi tudo, o arquivo está em branco. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir o tabinho, instalar o Styled Component. npm, ou pode usar o yarn, se vocês preferirem. Instalar ele como dependência. O que é o Styled Components? Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns artigos que eu criei, que são artigos mais básicos, explicando o que é o Styled Components. Ele nada mais é que uma biblioteca que pode ser utilizado com React, React Native. Existem outras versões também. Existem outras bibliotecas que criam um CSS em JS, mas o que eu prefiro utilizar é o Styled Component. Já tem uma comunidade por trás bem madura, ele já está bem estável. E com ele, como eu disse, a gente pode criar JavaScript dentro do CSS. Isso é muito bom para passagem de variáveis, tematizar. Vou mostrar o objetivo desse vídeo, como criar um menu responsivo utilizando Styled Component e algumas coisas mais avançadas como Media Queries, como que a gente pode trabalhar com elas com o Styled Component. Estou esperando aqui a instalação dele. Beleza, concluiu aqui a instalação. Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou vir aqui no app, vou criar um componente. Eu gosto de criar uma pastinha chamada Components para separar o projeto. Vou criar uma pastinha chamada Header, que vai ser o header do projeto, o menuzinho. A index.js e é muito comum a gente criar um ponto CSS, algo assim. Como a gente está trabalhando com JavaScript, vai criar um style.js. Então os arquivos de CSS passam a ser arquivos JavaScript. Eu gosto sempre de criar com essa nomenclatura style ou styled.js, que fica muito fácil de identificar no projeto onde que é um arquivo de CSS em JS. Por enquanto eu não vou fazer nada. Aqui dentro do app
e vou chamar ele aqui dentro. Vai dar um erro, porque ele ainda não existe, não tem nada dele. Inserir no React o mesmo. Aqui eu estou criando uma função, que é o menu em si. Beleza. Só uma coisa aqui, eu vou colocar 3 assets nesse projeto, que é o menu. Eu vou colocar o background, que é o objetivo de ficar igual a gente colocou, eu mostrei ali no começo do vídeo. E uma logozinha, que é a logozinha do menu. Ali, no caso, a logo que eu estou usando aqui no projeto do menu da Marvel. Então, eu vou vir aqui, criar uma pastinha chamada Assets. Images, e vou colocar essas 3 imagens dentro do projeto. Essas imagens também eu vou disponibilizar no GitHub para caso vocês queiram fazer esse projeto e ver ele funcionando na prática. Beleza, coloquei aqui as 3 imagens, a logo, o background da Marvel e o menu. Esse menu é em SVG, por isso que ele está desse jeito. Começando aqui com o Style Component, eu vou aqui na index, que é essa index onde ficam todos os providers. Normalmente eu coloco aqui todos os providers do projeto, seja Redux, seja GraphQL, Context API, tudo que é um provider eu coloco aqui. Então, dentro do Style Component, eu vou fazer uma importação. Eu vou criar um arquivo chamado aqui Global Style. Posso colocar ele aqui, geralmente eu coloco dentro do de assets, fica mais fácil a separação. Eu crio um styles, tudo que for de estilo global eu coloco aqui dentro. Existem várias metodologias para se trabalhar com CSS, CSS, Base, Max e várias outras, Atom, um Atomic CSS também, e existem várias formas de trabalhar, então uma diferença aqui é que não vai ficar o CSS em todo lugar. Eu gosto de criar sempre CSS por contexto. Eu vou explicar ao longo desse vídeo, mas o inicial aqui eu vou criar um Global Style. O que vai ter esse Global Style? Eu vou importar aqui, vou utilizar o Create Global Style do Styled Components. Esse Create Global Style é que eu vou injetar um CSS global na minha página. Então aqui eu vou importar um Marvel Background, que nada mais é que aquela imagem. Ela está no Images. Marvel.jpg. Eu vou criar uma variável chamada Global Style. Ele utiliza o Create Global Style do Style Components. Aqui, toda vez que for criar alguma coisa com o Style Components, a gente utiliza template string. Com o template string eu consigo adicionar todo o código do CSS e também consigo colocar variáveis de JavaScript, por isso que a gente utiliza template string. Uma coisa que é legal do Style Component, o CSS vai funcionar normal, ele não vai ser criado de uma outra maneira. Tudo que vocês sabem de CSS, tudo que é criado no CSS, pseudo-elementos, utilização de tags, criação de classes, dá para fazer aqui também do mesmo jeito, isso não muda. Então eu vou criar aqui, estou falando aqui um escopo, todo o meu arquivo aqui, eu vou tirar o padding e vou tirar o margin. Vou exportar o Global Style, certo? Para fazer efeito, eu vou importar ele aqui. Dentro de Assets, Style, Global Style. E vou injetar ele aqui dentro, executando ele. Ele não reconheceu a imagem, deixa eu ver. Vou colocar um pontinho a mais.
Beleza. Tá funcionando. Como é que a gente vê isso? Eu abro aqui o menu, vou inspecionar no contexto global e tá aqui, ó. Eu defini pad, margem, vou removendo de tudo. Aqui injeção global, só que eu quero colocar aquele background da Marvel. Como é que eu fiz isso? Eu venho aqui no Global Style, vou definir o body mesmo, não vou criar outra tag. Aqui o background, eu vou definir um URL. Ao invés de eu chamar o URL diretamente aqui normalmente no CSS, colocar esse caminho aqui, eu venho e defino, eu passo a variável que o React aqui está importando. A altura eu vou colocar 100%, largura 100%. E vou salvar. Beleza, já está aqui aplicado o background. Então ele já está 100%. Então está aqui já o background aplicado com o Style Component. Se eu inspecionar aqui o body, ele está aqui, ó, injetou tudo que é global, ele já está injetando aqui. Tá vendo? Não tem segredo, é a mesma coisa. Agora a gente vai começar a criar o menu. Então para criar aqui o header, eu vou voltar aqui no arquivo dele. E vou começar a utilizando o Style Component. Uma grande vantagem do Style Component é que ele vai gerar toda a classe e todo o CSS pra gente, ou seja, eu não vou precisar ficar pensando em nomes de classes. Então é muito comum no CSS a gente ter choque de classe. Então por isso existem as metodologias para criarem, por exemplo, eu tenho um modificador, eu tenho um elemento, eu tenho os atributos dele, mas é muito sensível ainda. Então é muito fácil a gente chocar CSS, até mesmo se usar bibliotecas de terceiro que não estejam bem explícitas, qual o nome delas. Então, com o Style Components não é problema, ele vai gerar baseado nas regras que você colocou no seu CSS. Então eu posso ter um botão, ele vai gerar, vai gerar um CSS próprio. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica isso. Vamos aqui no nosso menu. No Style Component a gente consegue trabalhar muita semântica do HTML. Então, ao invés de eu chamar de header e passar um class name aqui, um header, por exemplo, eu vou começar a usar componentes como se fossem componentes do React mesmo. Então, eu vou criar um header styled. Eu sempre gosto de usar esse sufixo styled para demonstrar que é um componente que tem um CSS por trás, é um componente estilizado, um componente do Styled Components. Então eu vou criar um header styled, aqui eu vou colocar uma logo styled. Ainda tá, a gente está reclamando aqui porque não existe esses elementos ainda, não estou importando. Então lá, vai para lugar nenhum. Então aqui eu vou colocar aquela logo da marca. Mesmo formato, ele é um elemento do... Eu vou fazer uma importação com React. Então aqui eu vou importar minha logo. Ela está nos meus assets. Eu volto aqui, images /logo.png. Eu já vou fazer a importação do menu também. E aqui, quando eu for utilizar a logo, eu simplesmente passo aqui. Aqui embaixo eu vou ter meu menu, que é aquele menu sanduíche, então eu vou colocar o mesmo, chama ele de menu styled. Lembrando que aqui pode ser qualquer coisa, eu posso chamar apenas de menu, mas vamos supor que existem outros componentes do React que chamam menu também. Então é muito fácil de colidir o nome, então por isso que eu coloco, voltando aqui, sempre um sufixo, um prefixo chamado styled. Isso até o próprio pessoal do Style Component, eles colocam assim na criação dos seus componentes. Eles dão esse exemplo na página oficial. Então aqui eu tenho o menu icon, chamado Styled, ele é um self-close, então ele vai ter só aquele menuzinho.
Depois eu coloco o on-click dele, só vou colocar a imagem do menu com tamanho de 24 pixels. Aqui eu vou ter o menu, deixa eu diminuir. Aqui são os elementos do menu, então são as opções do header. Então eu vou chamar de menu styled. Aqui vão ter todas aquelas propriedades, todos aqueles links no final do projeto. O href vai para heroes. Vou colocar várias opções aqui. De HQs, movies, aqui são os nomes das páginas, para onde esse contexto vai. Aqui eu salvei o arquivo, está dando erro porque esses componentes ainda não existem. Então é natural. Então eu criei todo um componente aqui, React, no JSX. Tem o header, logo, o menu content, menu icon e o menu styled para mostrar todas as opções. Agora que começa a ficar legal, esses componentes eu vou fazer uma importação, igual o componente do React mesmo. Aqui do style, o arquivo chamado style que a gente criou aqui, que eu criei aqui. Então vou importar o header, logo styled, menu content styled, deixa eu já utilizar o memo aqui. Continua com erro, claro, porque eu não criei esses elementos. Então, como é que a gente vai criar isso? Eu vou importar o styled, que é a API do Styled Components, para criar vários estilos. Eu vou explicar aqui um por um. Eu vou colocar qualquer valor aqui só para parar de dar erro. Beleza, está aqui os menus. Eu criei em formato de div, então se a gente inspecionar aqui, são várias divs aqui dentro. Eu vou fechar aqui o vídeo para melhorar o espaço. Pronto. Então explicando aqui, ó, para não ficar muito pequeno, deixa eu aumentar aqui. Com o Styled Component, eu posso declarar qualquer elemento HTML aqui, seja H1, div, table, qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer tag nativo. O que é um elemento nativo? É qualquer tag ali do HTML. Então H1, div, table, element, main, section, qualquer coisa, tudo que for HTML eu posso criar aqui dentro. Se eu salvar, reparem que sofreu alterações aqui. Agora eu tenho um table, eu tenho uma div, eu tenho um H1. Não faz o menor sentido essa semântica, é claro, eu vou alterar para de fato ser o menu. Mas o que é legal aqui? O Styled Component, repara que ele criou uma classe diferente para cada elemento, ou seja, a gente não tem mais preocupação em criação do nome de classe. Então, a gente tem várias classes aqui e tem a tag criada certinho. Eu posso passar herança, eu posso passar vários elementos. Lá nos meus artigos eu coloco alguns outros exemplos, isso fica bem mais claro. Mas eu só queria demonstrar aqui que o próprio Styled Component vai criar a classe, não vai chocar com outras classes, e ele já cria todo o elemento do HTML certinho aqui. Mas é claro, como a gente tem um header, o que eu vou criar aqui? Header. Vou colocar a semântica correta. O logo styled,
eu vou criar como div. O menu também vai ser uma div. O menu, o ícone aqui vai ser uma imagem. Que eu estou passando o caminho aqui do menu, então vai ser uma imagem. Aqui todos os elementos eu vou criar eles como o L. Eu posso colocar o L, LI do jeito que for melhor. Eu tenho todos os elementos do HTML aqui nesse escopo. Agora, para começar a dar vida a esse menu, eu vou voltar aqui um pouquinho e mostrar alguma configuração do próprio Styled Component, onde a gente pode passar variáveis globais para ele. Deixa eu voltar aqui e mostrar como é que funciona. Então, eu vou abrir os arquivos aqui de novo. Lembra onde colocava os providers? Eu vou abrir aqui a index. Deixa eu ter um pouquinho de agonia com esses pontos e vírgulas aqui. Remover eles. Tem uma API do Styled Component chamada ThemeProvider. Como o próprio nome diz, ele é um provider que vai providenciar o valor que eu vou passar para ele para os outros elementos, assim como o Context API funciona. Então eu vou importar aqui o ThemeProvider e vou definir ele no meu escopo global da aplicação. Ou seja, eu vou criar um wrapper, vou envelopar toda a minha aplicação com esse elemento. Eu vou salvar, ele vai gerar um erro. Eu vou mostrar o porquê. Ele está falando o seguinte: a propriedade theme é uma propriedade obrigatória. Ou seja, eu estou criando um theme provider, nada mais que eu estou fazendo. Eu estou passando uma variável global para todo o meu Styled Components. Ele vai injetar nessa variável theme. E o que é legal aqui? Ao invés de eu ficar passando o nome de classe para tematizar a aplicação, eu posso injetar ela aqui. Então eu vou criar um primary, que vai ter uma cor, vou colocar aqui 20, 20, 20, um secondary, vai ter uma cor 39, 39, 39, e eu vou passar para esse theme provider. Funcionou, beleza? Já vou apresentar como que eu capturo esses valores. Então aqui eu só estou injetando uma variável global para todo mundo que for utilizar o Styled Component. Voltei aqui também, agora a gente vai aqui no menuzinho e vou começar a criar o CSS dele para dar vida para esses elementos. 100%, eu vou utilizar o background color. Deixa eu colocar uma altura, vou colocar um z-index 999, position fixed. Reparem que é CSS do mesmo formato, eu não preciso aprender CSS novamente, vou criar do mesmo jeito. Só que aqui que é legal, lembra que é um template string, então ele aceita variável, assim como a gente cria template string no JavaScript, JavaScript aqui dentro. Então, eu vou abrir aqui, que eu estou passando uma variável para ele, e eu posso capturar como theme. Aquele theme que eu passei, nada mais é que a injeção do tema global. Então, eu crio uma Arrow Function aqui nessa parte aqui, e pego o valor que eu quiser, que eu estiver passando como propriedade. No caso aqui, eu quero pegar o valor primary, que eu passei aqui. Essa variável, só passei uma variável para a propriedade theme. Então no caso aqui eu vou salvar e ficou esse preto aqui, certo? Essa cor aqui eu passei lá atrás, a mesma cor. Deixa eu mudar para cá, deixa eu ficar melhor. Então se eu analisar aqui, é a mesma cor que eu passei. Se eu passar outra cor e salvar, vai ficar vermelho. Isso é muito bom para tematizar o projeto de uma forma
bem mais rápido, ter uma forma global ali, sem ficar passando um monte de variável, um monte de classe de CSS, muitas vezes a gente confunde, esquece. E sem contar que imagina um projeto que eu preciso tematizar, um projeto SaaS, que o cliente vai alterando as cores assim que ele está trabalhando num projeto. Configurar um e-commerce, por exemplo. Ele vai alterar as cores, salva, e isso já pode dar efeito no projeto dele, projeto global. Não precisa ter nomes de variáveis específicos. Pode bater numa API, o serviço retornar as cores das variáveis, eu já injeto globalmente aqui no projeto, já vai funcionar perfeitamente. Então, continuando aqui, a minha logo, vou colocar uma posição absoluta, altura 100%. Vou centralizar ela aqui. Começar a dar vida, né? O mesmo formato, vou pegar a cor de forma global do meu tema. Por que eu coloquei display none aqui? Eu coloquei uma altura e dei um display none, porque lembrando que é um menu responsivo, ou seja, ele só vai aparecer aquele menu sanduíche quando for no breakpoint de uma resolução que eu vou especificar mais para frente. Então aqui no menu, vou colocar só um cursor e agora eu vou estilizar todo o menuzinho para ele ficar de forma correta. Aqui. Muita atenção quando forem trabalhar com font size no responsivo, utilize sempre REM ou EM, nunca pixel, porque ele vai pegar de acordo com a resolução ali da tela. Por isso que eu estou utilizando o REM. Lembrando que o EM vai pegar do pai e o REM vai pegar do body, de acordo com a quantidade de pixels definido aqui. Por padrão são 16 pixels. Salvando aqui já está melhorando o menu. Vou colocar um hover. Background, vou colocar por tema também. Lembra que eu passei um secondary? Eu posso passar e capturar ele aqui. Se eu passar o mouse aqui, tá vendo? Agora tá um cinza. Menuzinho preto e aqui agora tá cinza quando eu passo o mouse. Porque eu capturei da cor que eu enviei pra cá, pro tema. Aqui não vai precisar. Beleza. O breakpoint que eu tô aqui, ele já deveria funcionar. Só que eu não passei os media queries. Então, se eu colocar aqui para iPhone 6, por exemplo, o menu tá quebrando, tá no mesmo formato ainda. Agora eu vou mostrar como que eu crio media queries aqui para o projeto. Vou fechar aqui só para
melhorar a resolução e explicação aqui. Beleza, está aqui o menu. Só que a gente precisa criar os media queries, certo? Porque senão o menu responsivo aqui não vai funcionar. Então como é que eu vou vir aqui? Como é que eu crio um media query no Styled Components? Eu posso simplesmente vir aqui, criar um @media e passar o mesmo formato de criação de media query com o CSS. Passar tamanho máximo, tamanho mínimo. Aqui eu vou trabalhar com o tamanho máximo da resolução do usuário. No caso, eu vou colocar 768 pixels. Se ele tiver esse valor, eu vou começar a trabalhar com algumas coisas aqui. Vou colocar posicionamento fixo, vou colocar um z-index. Isso daqui é algo que eu vou colocar quando o usuário clicar nesse menuzinho. Hoje é quando ele clicar aqui no menu sanduíche. Deixa eu finalizar aqui o CSS. Reparem que é o mesmo formato. Vou pegar aqui a mesma resolução e vou aplicar para o menuzinho para ele poder aparecer. Então vou criar aqui o media, vou criar dentro do menu, na verdade, aqui é o width, e vou salvar. Então se ele tiver uma resolução de até 768 pixels, coloco display flex, align center, position fixed. Vou colocar só um pad aqui. Beleza, tá aqui o menuzinho, só que ele não tem ação ainda. O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na index e vou criar uma ação para esse menu. Vou colocar o use state. Vou criar uma variável chamada show. E um toggle menu. Aqui eu vou mostrar que a gente consegue passar propriedades para dentro do Styled Components. O que normalmente teria que fazer uma negação de variável, passar uma classe diferente em tempo aqui de execução. Para esse menu tem um formato diferente. Aqui eu simplesmente posso passar uma variável, pegar dentro do meu Styled Component e aplicar o CSS só naquele trecho, sem ter que passar uma classe inteira. Então esse toggle, ele vai ficar dentro do menu. Eu vou simplesmente passar aqui um clique, toggle menu, ou seja, quando clicar aqui, eu vou modificar o show, vou negar ele mostra ou não. Só que ainda não está acontecendo nada, certo? Eu vou passar aqui no menu, eu vou passar uma variável para ele. Aqui a gente pode passar qualquer variável e capturar dentro do Styled Components, isso é algo bem legal dele. Ficou errado também o if. Então eu posso mostrar aqui, eu posso capturar no mesmo formato que eu capturei aqui o theme.
Então, ao invés de theme, eu vou ter show. Lembrando que isso daqui não é um escopo global. Quem tem esse show é somente o menu Styled que eu estou passando aqui. Não é diferente do tema, o tema é global para todos os Styled Components, porque eu estou passando pelo provider. Então, se show for true, eu aplico o block. Do contrário, não. O que isso vai refletir no menu? Se eu clicar aqui, deixa eu salvar aqui. Ele vai mostrar esse menuzinho. Se eu for em outro breakpoint, tirei aqui do responsivo, então esse já está acima de 768, eu tenho aqui só a navegação entre as abas, seriam navegações entre páginas, então não tenho mais aquele menuzinho aqui do lado. Se eu voltar para o breakpoint que ele aplica, no caso aqui seria um smartphone, então a gente tem esse menuzinho responsivo. Então, sem segredo, muito simples aqui, como criar um Media Query com um menuzinho responsivo. Então, sem segredo, o menu aqui se tornou responsivo. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Então, eu não tratei aqui o background, só queria mostrar o menu mesmo. Não importa a resolução, de acordo com aquele background, ele vai apresentar um menu responsivo. Vamos supor que é acima de... Vou colocar qualquer valor para o desktop que quer pegar também. Se eu tirar aqui, até mesmo o desktop já está pegando. Então esses breakpoints são os mesmos breakpoints que a gente costuma utilizar para responsivo, não muda os valores. Então tem alguns padrões para tablet, iPhone, smartphone, para desktop, Full HD, wide, por aí vai. Só que esse daqui ainda não é um formato que eu recomendo, não recomendo ficar colocando assim. Por quê? A gente precisa de ter uma consistência, um padrão na aplicação. Então eu não vou aplicar responsividade passando valores aqui. Imagina, estou desenvolvendo aqui a aplicação, coloco 768. Chega outra pessoa amanhã, a gente não combinou nada, ou pode até ter combinado e esquece. E o breakpoint de celular agora, de tablet, enfim, não vai ser mais 768, vai ser 800. Então ele começa a colocar breakpoints diferentes na aplicação. Eu não tenho mais um 1024 para desktop ou acima, 1100 e pouco. Então a gente começa a ter variações de breakpoints na aplicação e começa a ficar muito esquisito. O responsivo não começa a ficar padrão para a aplicação. Vamos supor que eu deveria mostrar esse menu somente para tablets, smartphones, e aqui dentro também tem algum conteúdo para tablets e smartphones, mas os breakpoints podem estar errados. Como é que a gente resolve isso? Eu vou criar um arquivinho aqui dentro de assets mesmo, chamado media, é um arquivo JavaScript. Vou importar, tem uma API chamada CSS do Styled Components. Aqui eu vou criar o screen size, uma variável onde eu vou definir todos os meus breakpoints. Então eu tenho um larger, vou colocar que é 170. Desktop vai ser acima de 992. Tablet, é o que a gente está aplicando aqui, 768. E mobile, 376. Eu vou trabalhar com o máximo. Você pode trabalhar com o valor máximo, mínimo ou mínimo, mas eu vou trabalhar com valores máximos. Até 768 eu entendo que é tablet, que é o que a gente já está fazendo. Eu vou criar uma funçãozinha eu vou pegar todos os valores do screen size, vou criar um reduz, começar a acumular todos esses valores. Aqui dentro do CSS eu posso misturar, eu tenho uma função e aqui dentro eu tenho um template string, no caso aqui eu vou passar um valor de Styled Components, onde
O valor máximo é o que está no meu screen size, nesse laço que eu estou fazendo. Dividido por 16. 16 é a quantidade de pixels por padrão ali da aplicação, para fazer o responsivo. No caso aqui, eu vou definir um CSS, ele vai retornar os argumentos que eu estou declarando ali. Aqui eu vou passar na posição label. Aqui ficou errado, estou dividindo por 16. E aqui a gente está criando um helper, um utilitário aqui, que vai criar todos os responsivos para a gente. Eu não vou ficar criando um media query igual eu estou criando aqui, um por um, por exemplo. Ele vai fazer um redux em cima desse screen size aqui, vou fazendo a interação em todos os elementos e vou criar o media query para cada breakpoint. Então eu vou salvar. Agora eu vou começar a fazer uma substituição na página. Eu posso fazer um import media e aqui que começa o segredo. Aqui fica bem legal. Em vez de eu colocar o media 768, simplesmente vou colocar media ponto o breakpoint que eu quiser, no caso aqui desktop. Aqui 8.768, mesmo valor. Deixa eu salvar aqui, deixa eu ver aqui o styles. Ele está aqui aplicando. Deixa eu só voltar aqui no vídeo, só faltou uma coisinha. Retornar esses valores, né? Os acumuladores e aqui é um objeto. Aqui no caso então ele está retornando todos os valores acumulados para a gente, todos os mídias. Então, ao invés de eu criar um breakpoint para cada um colocando um valor que eu não sei exatamente, eu posso criar esse utilitário onde eu defino todos os breakpoints da aplicação, todos os screen sizes, e simplesmente chamo aqui. Então, bem simples, sem segredo. Então, fui aqui para o lado, chego no breakpoint correto, aplicou um menuzinho responsivo. Então tá aqui a aplicação, pessoal, o menu funcionando, bem simples de criar. O Styled Component é uma ferramenta muito poderosa e eu aconselho muito a utilização dela. Só que só existe, vou passar só mais um valor aqui, ao invés de vocês ficarem importando, em vez de ficar também importando toda vez esse mídia, tem uma maneira que vai facilitar bastante. Eu posso vir aqui, é só uma outra forma de utilizar o Styled Component, no caso para os mídias. Eu não recomendo colocar esse theme aqui direto, cria uma constante chamada theme e faz a importação aqui. Deixei só para facilitar. Eu posso fazer isso daqui. Lembra que o theme provider injeta de forma global? Eu vou fazer um spread aqui no theme. Então, e posso fazer o mesmo para o media. Só que ainda não estou pegando aqui dentro, vou remover. Se eu remover aqui, vai funcionar? Não. Vai dar erro, porque o media não existe. O formato que a gente vai pegar aqui muda um pouquinho. Eu vou pegar pelo tema, fazer esse formato aqui. Então, tá vendo que tá funcionando do mesmo jeito. Esse é outro formato para ele ficar uma injeção global. Então,
fica a critério se vocês preferem injetar de forma global ou não, ou chamando só quando for utilizar o responsivo. É legal que ele fica um pouquinho mais simples e não mistura junto com o tema. Você não tem, se passar outro variável, não fica vários valores dentro do tema. Então fica a critério. E aqui o CSS continua no mesmo formato. Então beleza, esse só queria mostrar como funciona essa aplicação bem simples. Vou disponibilizar esse código no meu GitHub, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Vou colocar o link de outros artigos que eu criei também a respeito de Stability Component. São artigos mais básicos, mostrando como é o funcionamento inicial dele, para que ele serve, como vão dar os primeiros passos, utilizando alguns elementos, criando alguns elementos. Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, curtam ele. Se não estão inscritos na página, considerem se inscrever. Compartilhem se gostarem também, que vai me ajudar bastante. Beleza? E até o próximo vídeo. Abraço!